Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Nesta série de reflexões a respeito da carta de Paulo aos Efésios. E nós estamos meditando nas insondáveis riquezas de Cristo. Demos início então ao capítulo 3. Falamos ontem dos versículos 6 ao 8 e hoje nós vamos meditar dos versículos 9 a 13, que diz assim: E que mostre claramente a todos os homens qual é a ação do mistério que desde as eras passadas havia estado escondido em Deus que criou todas as coisas, para que a multiforme sabedoria de Deus seja dada a conhecer aos principados e domínios que estão nos céus por meio da Igreja, a qual ele preparará desde as eras passadas e estabeleceu por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor, em quem temos liberdade e acesso na confiança de sua fé. Por isso, peço que eu não desfaleça em minhas aflições, as quais são por vossa causa, porque isto é glória vossa. Nesta segunda parte, então, do ministério de Paulo, era de manifestar qual era a administração deste mistério. Em outras palavras, era esclarecer como o mistério se desenvolveria na prática. Então, o plano de Deus para este século presente é chamar dentre os gentios um povo para o seu nome, como nós vemos em Atos, capítulo 15, versículo 14. Uma noiva para o seu filho. O que está envolvido neste plano é a administração do mistério. Tudo aqui, amados, significa todos os crentes. Não se pode esperar que o descrente compreenda as verdades profundas do mistério. Por isso, Paulo fala a pessoas salvas, tanto judeus como gentios, tanto escravos como livres. Esse mistério foi desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas. Então, isso quer dizer que o plano de redenção estava nos pensamentos de Deus desde a eternidade. Porém, a ideia aqui é que Deus guardou esse segredo durante séculos da história humana. Mais uma vez, nós notamos o cuidado que o Espírito Santo teve ao destacar o fato de que a Assembleia ou a Igreja Universal é coisa nova, excepcional e sem precedentes. Ninguém sabia disso a não ser Deus. Então, o segredo estava oculto em Deus, que criou todas as coisas. Deus criou o universo material, criou os séculos e também criou a Igreja. Porém, na sua sabedoria, ele decidiu reter o conhecimento desta nova criação desde o primeiro advento de Cristo, ou a primeira vinda de Cristo. No versículo 10, um dos propósitos de Deus para o mistério é revelar, então, a sua multiforme sabedoria às hostes angelicais nos céus. Aqui, mais uma vez, Paulo usa a metáfora de uma escola. Ou seja, Deus é o professor, o universo é a sala de aula e os anjos são os estudantes. A lição multiforme sabedoria de Deus, a igreja é o objeto, então, a ser estudado. Observando, então, dos céus, os anjos são impelidos a admirar os insondáveis juízos de Deus, a maravilhar-se com os seus inescrutáveis caminhos. Vem a maneira
como Deus triunfou sobre o pecado, para a sua glória. Eles também percebem que Deus enviou o melhor dos altos céus para salvar aquilo que havia de pior na terra. Eles verificam que ele redimiu os seus inimigos com grande custo para si mesmo, conquistou-os pelo amor e os preparou para ser a noiva do seu filho. Veem como ele abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Eles aprendem que a glória maior é atribuída a Deus através da obra feita pelo Senhor Jesus na cruz. E mais bênçãos são derramadas aos crentes, tanto judeus como gentios, do que seria possível caso o pecado não tivesse entrado no mundo. Deus fora satisfeito, Cristo exaltado, Satanás derrotado e a igreja entronizada com Cristo, compartilhando hoje da sua glória. O versículo 11 nos diz o seguinte: o mistério em si, ou a sua ocultação, ou a sua eventual revelação, é o modo como ele exibe a sua sabedoria. São realidades que ocorrem segundo o seu eterno propósito, que ele já estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Antes que fosse formado o mundo, Deus soube que Satanás haveria de cair e que o homem o seguiria no pecado. Assim, de antemão, Deus preparou uma estratégia para combatê-lo, um plano mestre. Esse plano se concretizou na encarnação, na morte, na ressurreição, na ascensão e na glorificação de Cristo. Ou seja, o programa todo foi centrado em Cristo e se realizou então por meio dele. Agora, Deus pode salvar os injustos, tanto judeus como gentios, e fazer deles membros do corpo de Cristo, conformando-os à imagem do seu Filho e dando-lhes honra especial durante toda a eternidade como a noiva do Cordeiro. Como resultado, então, da obra de Cristo e da nossa união com Ele, nós temos agora o privilégio de poder entrar na presença de Deus a qualquer hora, com confiança de que nós seremos ouvidos sem sermos censurados, como diz Tiago, capítulo 1, versículo 5. A palavra ousadia sugere uma atitude respeitosa, mas sem medo. Atitude igual à de uma criança que quer falar com o seu pai. O nosso acesso é a liberdade com que hoje nós podemos falar com Deus em oração. Por essa palavra de confiança, compreende-se a certeza que temos de ser sempre bem-vindos, de ser ouvidos e de receber uma sábia e amorosa resposta aos nossos pedidos. Temos tudo. Nós temos tudo isso mediante a fé nele. Isto é, a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Por causa da dignidade do seu ministério e dos resultados maravilhosos que dele emanaram, Paulo então incentiva aos santos a não ficarem desanimados ao pensar nos seus sofrimentos. Ele estava contente por padecer tribulações a fim de cumprir a sua missão entre os gentios. Por isso ele diz com efeito que, em vez de ficarem desanimados, deveriam se orgulhar por ele, ser considerado digno de sofrer pelo Senhor Jesus. Eles deveriam regozijar-se ao pensar nos benefícios que as suas tribulações trariam a eles e também aos demais gentios que iriam crer em Cristo. Ou seja, quando Paulo escreve essa carta, ele diz que eles deveriam considerar as suas prisões como uma glória em vez de uma desgraça. Por isso, amados,
e nós possamos não desanimar, mas entrar com ousadia, com essa atitude respeitosa, sem medo, entrar na presença do nosso Pai como uma criança, em plena confiança e fé, de que o Senhor pode sim nos ensinar em meio às tribulações, nos livrando delas e nos ensinando a viver uma vida de fé, de esperança e de amor, sabendo que o Senhor já estabeleceu os seus propósitos antes mesmo da fundação do mundo. E todo o seu propósito está em nos revelar as suas insondáveis riquezas que há em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que você possa pensar no privilégio que nós temos de entendermos, de sabermos este maravilhoso mistério, Cristo em nós, a esperança da glória. Deus criou todas as coisas na sua multiforme sabedoria e então trouxe salvação aos homens por meio de Jesus. Que Deus abençoe você. E até amanhã com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Até lá!